Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã aquilo que nós necessitamos, precisamos urgentemente receber do céu. Amém. Que em nome de Jesus a tua palavra venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades. Que nós possamos, ó Deus, compreender a tua palavra no mais profundo do que ela quer nos informar nessa manhã. Que em nome de Jesus o Senhor me use, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Tenha misericórdia de mim, Pai. Usa-me como instrumento, que o teu Espírito Santo fale aos corações. Essa é a nossa oração, agradecidos e certos de que o Senhor já está falando, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma passagem tão linda e tão conhecida. Moisés, em frente à sarça que ardia e não se consumia. O fogo queimava e ela não se consumia. E o Senhor se revela a Moisés, o Senhor se apresenta a Moisés. Eu ouso até dizer que era o próprio Cristo que estava se apresentando a Moshe, mostrando que ele é desde o princípio. Porque a palavra fala lá no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus está desde o princípio, desde a eternidade até a eternidade. Jesus vive e ele reina, e ele reinará para todo sempre. Amém. Quando a Quinha começou a falar sobre o que o Senhor quer nessa manhã de nós, quem quiser ver pode vir. O tema da mensagem de hoje: o reino de Deus. Algumas pessoas viram, né? Nós postamos que hoje começa uma série de mensagens sobre o reino de Deus. Então, o Senhor de fato quer que nós reconheçamos a Ele como Rei sobre as nossas vidas. Assim como Isaías teve uma visão, Isaías capítulo 6, e quando no ano, diz a palavra, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Rei, o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. E aqui estava falando, e ela falou, tem algumas coisas que ocupam o nosso coração,
e que não permitem que o Senhor ocupe esse trono no nosso coração. Não ocupe um lugar de rei no nosso coração. No caso de Isaías, era Uzias, que dizem os estudiosos que era um parente próximo de Isaías. Uzias, o rei de Israel, era um parente próximo de Uzias. Então Uzias era parente próximo de Isaías. Então Isaías se valia dessa proximidade para ter regalias ou para ter acessos. E está tudo bem, não tem problema nenhum, desde que nós reconheçamos o Senhor acima de todas as coisas, entronizado, assentado em um alto e sublime trono. Mas no caso de Isaías, precisou morrer aquele que ele tinha como referência, para que ele olhasse e visse o Senhor assentado como um rei num alto e sublime trono. Nós precisamos refletir na nossa vida o que tem tomado o trono, o que tem tomado o lugar do Senhor, que nós precisamos reconhecer como rei. O que reina na nossa vida? O que reina na nossa vida são os nossos prazeres e as nossas vontades. O que reina na nossa vida é o tempo que nós perdemos em frente a uma tela. O que reina na nossa vida é o dinheiro que nós temos no banco. O que reina na nossa vida é o nosso intelecto, os nossos conhecimentos e os nossos diplomas. O que reina na nossa vida são os nossos parentes próximos que têm muita fortuna. O que reina na nossa vida são os amigos que nós temos. Nós precisamos entender que tudo isso é importante, mas que acima de tudo e acima de todos está o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. Amém. E isso não pode ser uma verdade dita da boca para fora, precisa ser uma verdade vivida e reconhecida pelas nossas vidas. A nossa vivência vai reconhecer o Senhor como Rei. E aqui nós vemos então, Moisés sendo comissionado por Deus, levantado pelo Senhor, a libertar o povo que estava cativo no Egito, nas mãos de Faraó. E Deus fala coisas lindas aqui para Moisés. Deus fala que ele estava vendo o coração do povo. Deus fala que ele estava ouvindo a oração do povo. Deus fala que ele estava ouvindo o clamor do povo. E o que Deus faz então? Ele chama Moisés e fala para Moisés que Moisés tem que ir até Faraó. E muitas vezes Faraó se levanta nas nossas vidas. Muitas vezes Faraó se levanta para tentar nos impedir de avançar. E quantas são as vezes que quando Faraó se levanta a gente foge? Quantas são as vezes que Faraó se levanta, os problemas se levantam, as dificuldades vêm e nós não enfrentamos Faraó, nós, pelo contrário, nós fugimos, nos escondemos, nos isolamos. Não, o Senhor te chama nessa manhã para se levantar como um guerreiro, como uma guerreira, como um libertador e ir até Faraó. Você não vai fugir de Faraó, você vai ir ao encontro de Faraó. Quem é o Faraó que está se levantando? Quem é o Faraó que tem se levantado? E quem é o Faraó que tem feito com que você seja um escravo? Nós precisamos refletir quem é o Faraó na nossa vida. Quantas são as situações de escravidão que nós vivemos e que não permite que a gente rompa em áreas da nossa vida que nós estamos amarrados, literalmente. Estamos acorrentados. O Senhor nos chama nessa manhã para dar com os 2 pés nas portas do inferno e romper de uma vez por todas nessas áreas da nossa vida que estão estagnadas, que estão paralisadas. Nós precisamos avançar e romper. E eu estou me lembrando agora que o Felipe mandou uma palavra assim ontem para mim. E o Espírito é o mesmo. O Senhor está nos levantando para romper nas áreas que estão estagnadas na nossa vida. E Ele fala que nós temos que ir ao encontro do problema. Para quê? Para resolver. Porque o problema existe para ser resolvido. Quantos são os problemas que nos causam medo, intimidação? E nós vamos nos fechando, nos fechando, nos fechando, nos fechando. E aquele sentimento de angústia, aquela opressão, porque o Senhor fala de opressão. Nesse texto nós vimos, Ele fala de opressão. O povo estava oprimido. As pessoas estavam sendo oprimidas. Nós vamos nos fechando, e as pessoas não têm mais acesso às nossas vidas.
Não que você tenha que abrir sua vida para todo mundo, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que você precisa aceitar a ajuda. Você precisa aceitar que pessoas te ajudem. Você precisa abrir a sua boca e falar qual é a área da sua vida que você precisa romper, que você precisa vencer. Qual é o ciclo que não se rompe, o ciclo que se repete e não para de se repetir. Quando parece que está acabando, quando parece que você está vencendo, começa tudo de novo e você não aguenta mais, nós não aguentamos mais, nós não suportamos mais, nós precisamos romper. O Senhor está liberando você para romper. Amém. O Senhor está te liberando para romper. Em nome de Jesus. E quando nós vemos então toda essa trama, essa conversa de Deus com Moisés, Moisés com temor, Moisés talvez com medo, com receio do que poderia acontecer, né? Mas eu vou lá falar para eles, o que eles vão falar? Eles não vão acreditar em mim, eles vão confiar em mim. Eles não vão confiar no que eu vou fazer. Se Deus te dá uma palavra, não duvide. Se Deus te dá uma palavra, avance na direção que Ele tem te dado. Se Deus te dá uma palavra, obedeça. Ah, mas eu não tenho condições. Não tem a ver com condições. Obediência é obediência, independente de qualquer coisa. Nós precisamos obedecer ao Senhor, independente das condições. Nós precisamos obedecer, independente das condições, porque senão do que vale a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que a gente ainda não viu. Se eu não for uma pessoa ousada na obediência, a minha fé está morta. Porque a fé sem obras é morta, diz a palavra. Nós precisamos dar o passo no vazio para o Senhor colocar o chão. O Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai te desamparar. Entenda, se você tem relacionamento com Deus, o Senhor vai te dar direções. E essas direções precisam ser entendidas e praticadas. Você tem que ter a sensibilidade no espírito para não confundir a voz. Porque o teu coração também vai falar. A tua alma também vai falar. E aí você precisa discernir a alma do espírito. E o que faz o discernimento da alma e do espírito, a separação de alma e do espírito, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma de espírito, e discernir o coração e a mente do homem. Amém. Então é a palavra que vai te dar a resposta que você precisa. Me lembro que quando nós estávamos prontos para mudar para Piracicaba, mas ainda não tínhamos tomado a decisão. Então a gente não estava pronto, né, Jesus? O Senhor falando conosco, e nós com muita dúvida. Sara tinha 1 aninho, a gente estava, meu Deus, o que nós vamos fazer? Mudar para lá agora, uma criança pequena. E nós, depois de tomar conselhos, depois de orar bastante, nós fomos para a palavra, e a palavra discerniu. A palavra nos deu a resposta. Porque nós estávamos sendo impulsionados pelo Senhor para uma direção. E a decisão era nossa. E aí a gente fazia a conta. E aí a gente colocou tudo na ponta do lápis. E não fechava a conta. Então nós vamos mudar para Piracicaba para ficar passando dificuldade. E Deus falou, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. Amém. E mediante essa palavra, o Espírito inflamou meu coração. E eu falei, Jesus, liga e fala que nós vamos. E a gente foi, em obediência. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi um tempo de aceleração na nossa vida espiritual. Um tempo de consolidação da nossa casa, da nossa família. Onde nós estávamos num lugar em que nós não tínhamos ninguém. Era eu, a Geise, a Sara, depois a Alice nasceu em Piracicaba. Então nós vivemos um tempo precioso. Então quando você obedece, você vive coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe, que você ainda não viu. São esses os planos que o Senhor tem ao nosso respeito.
São esses os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Então, seja obediente à palavra. Quando nós lemos o verso 14, Êxodo 3:14, e aqui eu começo a entrar de fato na mensagem dessa manhã. O que eu falei até agora foi só recados do Espírito Santo de Deus. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés estava com medo, com receio. O que eu vou falar quando eu falar que o Senhor me enviou? Se eles vão perguntarem para mim: quem que é o Senhor? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E nós gostamos, né, professor Hélio? Nós gostamos de voltar nas origens, de olhar os originais. E o Ed até deu uma aula aqui, ele falou sobre esse trecho. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei que ele já falou sobre isso. E no hebraico é Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou. No hebraico, o verbo no hebraico que vai falar eu sou, ele não pode ser conjugado no passado. É impossível conjugar esse verbo no hebraico no passado. Então, na verdade, no original, Deus não está falando eu sou o que sou para Moisés. Deus está falando: eu serei o que serei. O que é isso, pastor? O que Deus está falando? Deus está falando que Ele será na minha e na sua vida o que nós necessitarmos no momento em que nós necessitarmos. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir porque nós precisamos entender isso. Ehyeh Asher Ehyeh quer dizer: eu serei o que serei. Eu serei o que você precisar. Eu serei o que você necessitar. Veja, ele não está falando que será o que você quiser que ele seja. Ele será o que você precisar que ele seja. Ele estará em todo o tempo, em todos os momentos, te auxiliando em todas as tuas dificuldades, sendo aquele que supre as tuas necessidades. O Jeová Rafá vai se revelar a você como um Deus que cura no momento que você precisa de uma cura. O Jeová Jireh vai se revelar a você no momento de provisão, quando você está passando por necessidade. O Jeová Tsidkenu vai se revelar a você como um Deus de justiça quando você estiver passando por uma situação de injustiça. Ele é o Todo-Poderoso. Eu serei o que serei. Ele será o que nós precisarmos no momento em que nós precisarmos. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele faz tudo em todos. Dele é o querer e dele é o realizar. Não segundo as nossas vontades, mas segundo a vontade dele, porque ele é soberano. Ele é o rei. Você se lembra? Ele está sentado em um alto e sublime trono. Por isso, é Ele quem dita as regras, é Ele quem comanda, Ele é o soberano, é Ele quem governa sobre tudo, é Ele quem domina sobre todas as coisas. Ele será o que você precisar, na hora em que você precisar. Glórias a Deus, Senhor. Aleluia. Não duvide, não tenha medo, não fique temendo o futuro, o amanhã. O Senhor já tem um plano traçado para mim, para a sua vida. O Senhor já tem um plano em todos os dias. Ele sabe o que exatamente tem que acontecer na sua vida. Nós é que desalinhamos a nossa vida. Nós é que saímos do lugar em que Ele quer que nós estejamos. Volte para as origens. Volte para o início. Volte para o princípio de tudo. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é o princípio. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é o Deus imutável, o Todo-Poderoso, continua sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa salvação, o Deus que é o que nós precisamos que Ele seja. Amém, Senhor. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós poderíamos orar, encerrando e ir embora para a nossa casa, porque o entendimento disso vai mudar tudo na nossa vida. Amém. Se nós depositarmos toda a nossa fé no entendimento de que Ele é o que nós precisamos que Ele seja, no momento em que nós precisamos que Ele seja,
Tem algo rompendo nessa manhã. Amém. Tem algo dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, rompendo nessa manhã. Porque nós precisamos entender o reino. Quando o Senhor ministrou meu coração sobre o reino, sobre as verdades do reino, e que eu deveria fazer uma série de mensagens sobre o reino, eu corri falar para minha esposa. Eu corri falar para ela, falar: Gessa, o Senhor está mudando alguma coisa. E começa sempre dentro de nós. Se o Senhor está falando comigo, Ele está mudando algo dentro de mim. Se o Senhor está falando com você, Ele já está mudando algo dentro de você. Sempre vai começar dentro de nós. Sempre vai começar no nosso interior. Sempre vai começar no nosso interior e depois na nossa casa. Não se engane. Não se engane. A igreja não salva ninguém, meus irmãos. O pastor não salva ninguém, meus irmãos. O pastor é falho, o pastor é pecador. O pastor, ele comete muitos erros. O pastor esquece das coisas. O pastor esquece das pessoas. O pastor tem falhas. Mas Deus não erra. Deus não falha. Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. Você precisa crer em Deus. Deposite toda a sua confiança no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Você precisa crer que o Senhor é aquilo que você precisa. Nós declaramos na semana passada: Jesus é suficiente. E mais uma vez nós queremos declarar: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Você pode falar isso comigo? 1, 2, 3. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de outras coisas. Nós não precisamos de outros lugares. O melhor lugar para se estar, onde nós temos tudo que nós precisamos, é a presença de Deus. É andar com Jesus, é andar com o Senhor. O nome de Deus tem uma perspectiva santa de 3 coisas. E isso nós vamos um pouquinho mais profundo. O nome de Deus, que é Yahvé, que inclusive os judeus não pronunciam o nome de Deus. Por quê? Porque eles reconhecem a santidade de Deus. Eles não querem falar o nome de Deus em vão. Então o nome de Deus tem uma perspectiva santa de 3 coisas. Quando ele fala: eu serei o que serei, ele está falando: eu, Yahvé, serei o que serei. E esse nome é tão poderoso que ele nos apresenta o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Como que nós vamos entender isso? Como que nós vamos entender isso se não por experiências? Como que nós vamos compreender isso se não por viver isso com Ele todos os dias? A palavra de Deus fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia é como 1000 anos. O Senhor, Ele acelera os tempos. E Ele pode atrasar os tempos. O Senhor, se Ele quiser, Ele para o sol. Ele cessa a chuva. E isso só volta a acontecer segundo a sua autorização. Ele é passado, Ele é presente, Ele é futuro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O nosso Deus é um Deus atemporal. Por isso que aquilo que você fez há 60 anos e ainda não foi resolvido, você precisa resolver no campo do Espírito. Por quê? Porque senão tem portas espirituais abertas. Ele já sabe. Uma das epístolas de Pedro fala sobre a presciência de Deus. Ele já sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Ele já sabe a decisão que você vai tomar. Ele não manipula as suas decisões, mas Ele sabe a decisão que você vai tomar. O nome de Deus nos apresenta isso. Então esse tetragrama, né, que é... Me ajuda aí, Ed. Como que é a primeira letra? Yud, Re, Vav, Re. 4 letras no hebraico que quer dizer o nome de Deus. Yahvé.
Aí tem algumas outras pontuações, algumas outras coisas que para a gente pronunciar, porque é só vogal, né? Só vogal junto a gente não consegue falar. Ele conjuga o verbo ser, esse nome conjuga o verbo ser ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Eu fui, eu sou, eu serei. É tudo ao mesmo tempo. Como que nós vamos entender isso? Como que eu vou entender isso? Como que você vai entender isso? Se não por viver com o Senhor. Então tem um mistério no nome de Deus. Um mistério que nós precisamos descobrir. Um mistério que, quando nós descobrimos, nós achamos que descobrimos, mas aí tem mais coisas para Ele nos apresentar. E nunca será 100%. Nós sempre necessitaremos de mais revelação acerca daquilo que Ele se apresenta, de como Ele se apresenta. Isso revela uma essência do sobrenatural. A dimensão sobrenatural vem de um reino. A dimensão sobrenatural vem de um reino. Vem de um reino. E esse reino é atemporal. Então, quando nós olhamos para o nome do Senhor, nós entendemos que Ele é o que nós precisamos, o que nós já precisamos no passado, precisamos agora, mas principalmente o que nós ainda precisaremos. É o Deus que transita pelo passado, pelo presente, pelo futuro, ao mesmo tempo, um Deus atemporal, mas isso só é possível entender se nós tivermos vida de relacionamento com Ele. Isso só é possível entender se nós formos para o profundo, para águas profundas do conhecimento de Deus, do conhecimento das Escrituras, do conhecimento desse reino. Essa dimensão sobrenatural vem de um reino. E esse reino, que é o reino de Deus, ele não tem problema com três coisas. Espaço, ele não tem problema com o espaço, ele não tem problema com o tempo e ele não tem problema com quantidade. Enquanto nós estamos buscando um espaço, uma casa maior, um quarto maior, ele não tem problema com isso. Na dimensão espiritual, esse reino não tem problema com espaço. Esse reino não tem problema com tempo. Enquanto nós estamos correndo, apressados, chegando atrasados, fazendo de tudo para dar certo, ele não tem problema nenhum com o tempo. Ele domina sobre o tempo. E ele não tem problema com quantidade. Nós estamos olhando para a nossa conta bancária, estamos tentando ver se tem mais alguma coisa. Ele não tem problema nenhum com isso. Então, o Senhor será aquilo que você necessita no seu tempo, aquilo que você necessita no seu espaço e aquilo que você precisa como quantidade. O Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele é suficiente para suprir todas essas áreas. Eu tenho camiseta de quando eu tinha 18 anos, guardada, esperando o dia que vai servir de novo. Por quê? Porque eu estou com problema de espaço. E quantos de nós estão com problema de espaço? Com problema de espaço. Já não cabe mais. Já não serve mais. Já não dá mais. O espaço ficou pequeno. Não tem mais condições de permanecer. Olhe para o céu. Olhe para o Rei de todas essas coisas e entenda que Ele não tem problema com isso. E é Ele quem vai te ajudar a vencer isso. E a mentalidade de escassez dominou a minha vida de uma forma em que eu não consigo romper na vida financeira. De uma forma que eu não consigo avançar na vida financeira. As minhas finanças estão paralisadas, estão estagnadas, e eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não vejo como resolver isso, mas Ele sabe como. Porque Ele é o Deus da quantidade. Amém.
ele não tem problema. Esse reino não tem problema com quantidade. Imagine um reino físico. Vamos pensar num rei, o rei Davi. Enquanto ele reinou, era um reino que tinha um palácio, amém? Era um reino que tinha súditos, amém? Era um reino que tinha carruagens, carroças, cavalos, soldados, guardas, guardiões. Era um reino que tinha farol, um reino que tinha tudo o que era necessário. Mas era um reino físico, que tinha que transitar nas 24 horas que o Senhor nos entregou, que tinha que transitar no espaço que foi entregue, e com a quantidade de coisas ou de pessoas que ele tinha. Agora eu peço para você transicionar a sua mente e imaginar o reino de Deus. O reino de Deus não tem limites. O reino de Deus não tem problema de quantidades. Por quê? Porque o Senhor Jesus está nos chamando para povoar o seu reino. Amém. O Senhor Jesus está chamando todos quantos reconhecem o sacrifício dele para povoar esse reino. Ele não tem problema com quantidade. Esse reino não tem problema com limites, com espaço, com quantidade. Esse reino não tem problema com o tempo. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, o Rei que governa esse reino, ele é o Rei do passado, do presente e do futuro, ao mesmo tempo. Acompanhe esse raciocínio e peça para o Espírito Santo ir te revelando as verdades que estão sendo anunciadas pela palavra. Nós precisamos entender, porque muitas vezes nós ainda não rompemos com a religiosidade, porque nós não entendemos o reino. Nós ainda não rompemos com os prazeres desse mundo, porque nós não entendemos o reino. Nós ainda não rompemos com áreas da nossa vida que estão, sim, estagnadas e precisam de rompimento, porque nós não entendemos o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com uma igreja. O reino de Deus não tem nada a ver com uma pessoa. O reino de Deus não tem nada a ver com algo físico. O reino de Deus não tem nada a ver com coisas que nós conseguimos tocar. O reino de Deus não tem a ver com as coisas que nós temos. O reino de Deus não tem a ver com nada que é físico. Peça para o Espírito Santo te explicar isso, te revelar isso. Se você tem problema com dinheiro, você tem um problema de quantidade. Se você está sempre correndo, atrasado, nada dá certo, você tem um problema de falta de administração de tempo. Se a roupa não me serve mais porque eu engordei, eu tenho um problema de espaço. Isso não é problema na dimensão sobrenatural, porque a dimensão sobrenatural é atemporal. E esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Tem muita gente sofrendo porque não conhece a dimensão gloriosa do reino de Deus. E é tempo, igreja, é tempo de nós conhecermos mais sobre esse reino. É tempo de nós nos aprofundarmos no conhecimento desse reino. Nós precisamos entender o que é esse reino. Esse reino que foi tão apresentado e ofertado por Jesus. Esse reino que foi tão pregado por Jesus. Porque Jesus, em todos os lugares que ele chegava, ele realizava milagres. E a multidão se juntava. A multidão se aproximava. Mas aí então ele aproveitava a multidão e ele começava a pregar as verdades do reino. É chegado o reino de Deus. Ele começava a falar sobre o reino. E a maioria das pessoas ia embora. Ia embora. Por quê? Porque não entenderam o reino. Quando nós não entendemos o reino, nós ficamos presos em situações e não rompemos. Se nós entendermos o reino, nós vamos começar a romper em áreas que nós achamos que nunca vai ter solução. Se nós entendermos o reino, nós vamos romper em áreas, vamos conseguir vencer áreas da nossa vida que nós nunca vimos solução e nós achamos que nunca teria solução. Agora, se nós não entendermos o reino, assim como aquelas pessoas que ouviam Jesus falar sobre o reino e não permaneciam, nós também não vamos permanecer.
Ontem eu falei de algo que o Senhor estava ministrando fortemente ao meu coração. Está lá em João capítulo 8. E o Senhor ministrou fortemente ao meu coração, e eu falei aqui na escola bíblica sobre essa passagem. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então aqui, Jesus estava falando com judeus. Jesus estava falando a uma multidão de judeus. A uma multidão de pessoas. E no verso 31, então, ele fala, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, se haviam muitos que creram, havia também muitos que não creram. Então ele continua falando só para aqueles que creram. E a palavra de Deus é para aqueles que creem. Você crê? Então essa palavra é para você. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Então Jesus estava falando para uma multidão. E aí depois ele passa a falar só para aqueles que creram. É como se ele virasse as costas mesmo para aqueles que não creram e falasse só para aqueles que estavam interessados no que Jesus estava anunciando. E Jesus começa a falar da verdade que liberta. Mas o que me chamou a atenção foi o verso 35, que fala o quê? O escravo não permanece na casa, mas aquele que é livre, o filho, esse sim permanece. Se nós não formos libertos pelo Deus da libertação, se nós não formos libertos na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso interior, nós não permaneceremos na presença. Nós precisamos de libertação. Urgentemente, nós precisamos de libertação. Por que muitas vezes você duvida, ou você tem dúvida se é para você vir ao culto, se é para você participar de alguma programação que o próprio Deus está oferecendo através da igreja? Porque nós ainda somos escravos de muitas coisas. E nós não somos livres. Então, chega o horário do culto e você fala, não, eu não vou hoje. Porque... E aí começa a falar muitas coisas, como se fossem desculpas, mas não são desculpas. São as prisões que ainda te amarram. São as prisões que ainda te aprisionam. Se nós não formos livres em Cristo, através do entendimento da palavra, porque é a palavra que liberta, e principalmente agora, pontualmente agora, através do entendimento do que é o reino de Deus, nós não permanecemos. Nós vamos oscilar, nós vamos desanimar no meio do caminho, nós vamos parar. Estávamos indo tão bem. Eu lia a Bíblia todo dia, eu orava, eu tinha comunhão com Deus, os meus filhos estavam ao redor da mesa, a gente estava numa comunhão tão linda, e de repente parece que tudo se perdeu. Porque nós ainda não somos livres. Nós ainda não fomos libertos de muitas coisas. E nós precisamos de libertação. E aquele que não é livre não permanece. Mas o filho, que é livre, esse permanece. Então, o que é o reino de Deus que está sendo anunciado? O que é esse tal de reino de Deus? O reino de Deus é o reinado do Senhor. É o governo soberano de Deus, manifestado entre os homens. Então, para nós entendermos o que é o reino de Deus, eu acredito que fica mais fácil nós entendermos o que é o reinado. Como eu falei, o rei Davi, ele teve um período de reinado. E esse período foi tantos anos. E depois entrou quem? Salomão. E Salomão teve um período de reinado. E esse período durou tantos anos. E depois vieram outros reis após eles. E todos os reis que a Bíblia apresenta. Então, o reino de Deus é o reinado do Senhor. É o tempo de reinado que Ele governa sobre todas as coisas. E qual é o tempo de reinado do nosso Deus?
O tempo de reinado do nosso Deus é de eternidade a eternidade. Ele é o Deus que se manifesta como um soberano Deus e reina sobre todas as coisas, desde a eternidade até a eternidade. Ele não saiu do seu trono. Ele não perdeu a sua coroa. Ele não perdeu a sua majestade. E Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, se esvaziou de si mesmo. Tomou forma de homem, forma carnal. E habitou entre nós. Jesus fez isso por mim e por você. É como se Jesus estivesse descendo ao nosso nível para que nós pudéssemos hoje entender o que é o reino de Deus. E Jesus, ele anuncia o reino de Deus durante todo o seu ministério. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, muitas vezes nós vamos encontrar na palavra ele falando sobre o reino dos céus. E o que é? Qual que é a diferença? Não tem diferença. A anunciação do reino dos céus, ela foi direcionada a um povo judeu. Quando nós lemos Mateus, nós vamos ver que Jesus fala o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele não fala o reino de Deus. Por quê? Exatamente porque o judeu não pronuncia o nome Deus. Não pronuncia o nome do Senhor. Então, para que eles pudessem receber a mensagem, para que eles pudessem absorver a mensagem, para que o Senhor tivesse crédito com eles, ele não fala o reino de Deus, mas ele fala o reino dos céus. O reino dos céus. Então, quando nós olhamos isso, muitas vezes nós confundimos o reino do céu com o reino no céu. E o reino não é no céu, o reino é na terra. O Senhor, ele reina sobre tudo e sobre todos em toda a dimensão espiritual. Ele reina sobre seres espirituais e ele reina sobre seres carnais. E nós precisamos entender esse reinado, nós precisamos entender esse reino, para que nós possamos entrar por esse portal, entrar por essa dimensão espiritual, para que nós possamos, de fato, avançar com todas as áreas da nossa vida que precisam avançar. Não acabou. Não para por aqui. O Senhor quer fazer ainda mais nas nossas vidas. O Senhor quer fazer ainda mais através da nossa vida. E por que Ele quer fazer mais na nossa vida e através da nossa vida? Porque Ele está estabelecendo o seu reino nessa terra. E para que Ele estabeleça o seu reino nessa terra, para que o reino dele se expanda nessa terra, Ele usa a minha e a sua vida. Mas Ele não vai usar pessoas que não estão com o entendimento aberto. Ele não vai usar pessoas que não estão interessadas em obedecer. Ele não vai usar pessoas e não vai trabalhar na vida de pessoas que não querem. Ele só trabalha na vida das pessoas que abrem a porta do coração, que se colocam à disposição do Senhor, que falam, eis-me aqui, Senhor, e não falam só de boca para fora, mas também quando tem uma necessidade de obedecer, obedecem a palavra de Deus e dão testemunho do que é o reino de Deus. Toda a dinâmica do reino trabalha em perfeição. Toda a dinâmica do reino trabalha em perfeição. Você não precisa se preocupar. É por isso que Jesus fala tanto que nós não precisamos nos preocupar. Não precisamos andar ansiosos. Paulo fala aos Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes apresentem as suas questões ao Senhor com orações, súplicas, com ações de graças, que a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração, guardará a tua mente em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que preocupação passa a ser algo que não pode fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque a dinâmica do reino trabalha em perfeição. É uma engrenagem que não erra, que não quebra, que não falha,
que não muda, é uma engrenagem que vai trabalhar para que todo o plano traçado por Deus se cumpra, e nós não precisamos nos preocupar, nós só precisamos descansar no Senhor, enquanto nós andamos com Ele, enquanto nós fazemos a vontade dEle, nós só precisamos descansar no Senhor para que a gente possa ter condições de ouvir a voz dEle. Como a Quinha falou, no barulho nós não vamos escutar a voz do Senhor, mas na calmaria, no descanso da nossa alma, que é oferecido por Jesus, no descanso no nosso espírito, nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus, dando a nova direção que nós precisamos. Amém? Amém. Toda a dinâmica do reino trabalha em perfeição. E falando em perfeição, olha só que interessante. A palavra Sheva, ela fala do número 7. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Sheva, nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição. O número 7 é o número da perfeição. E Jesus falou no Evangelho de João 7 vezes a palavra eu sou. Jesus fala no Evangelho de João 7 vezes eu sou. Ele se apresenta 7 vezes como aquele que está disponível para suprir todas as nossas necessidades. Ele se apresenta em perfeição para nos falar que Ele é tudo que nós precisamos. E quando Ele se apresenta como eu sou, Ele sempre usa uma alegoria. Ele fala, eu sou, eu cheguei, eu trago a revelação. Jesus chega chegando. Jesus se apresenta como aquele que pode resolver todas as situações. O dono de todo o poder, o detentor de todo o poder. Se apresenta como eu sou. O rei que reina sobre todas as coisas e que transita nesse mundo espiritual de perfeição. O Deus que não tem falhas, o Deus que não se atrasa, o Deus que não erra. Jesus, Ele chega chegando, Ele traz a revelação, Ele traz a dimensão sobrenatural, Ele traz o reino, coisas preciosas que não nos limitam, que não limitam a nossa vida, uma dimensão que não é medida por dimensões humanas. Não é medida por dimensões humanas. Talvez você esteja bugando na sua mente e tentando entender o que eu estou falando. É o Espírito Santo que vai te dar a revelação através de experiências que você terá durante essa semana. Você crê nessa palavra? Então nós lançamos e declaramos essa palavra sobre a sua vida. Nessa semana você vai ter experiências de revelação do alto que vão te apresentar o Deus que reina, o Rei que reina acima de todas as coisas, num reino que é espiritual, sobrenatural, em uma dimensão que nós não conseguimos explicar, em uma dimensão que não é entendida por racionalidade, mas é entendida no Espírito, através de experiências que teremos com Ele, para a glória dEle. Para a glória dEle. E isso não nos limita. É isso que Deus tem para nós. Essas chaves que nos dão acesso ao reino. Ah, meus irmãos, isso é poderoso. Se nós entendermos que o Senhor tem chaves, e Ele quer nos entregar essas chaves, para que nós tenhamos acesso a esse reino, nós vamos gastar a nossa vida buscando esses acessos. Porque se uma vez que eu entendo que está tudo pronto, tudo que eu preciso para viver essa vida, passar essa vida de meros 80, 90, 100 anos, eu não sei. O que são 100 anos perto de uma eternidade? Não é nada. Mas para que eu viva uma vida abundante que Jesus mesmo me prometeu, eu preciso ter uma chave que acessa o reino do Espírito. E se eu acesso o reino do Espírito, eu vivo nessa dimensão física, coisas do Espírito, coisas sobrenaturais. E o sobrenatural, então, passa a ser coisas normais na nossa vida. Amém. Meu Deus, eu tive uma visão. Você teve uma visão.
Eu ouvi uma voz. Você ouviu uma voz. Eu senti um cheiro. Né, Gesa? Eu estou sentindo um cheiro de coisa nova. Eu estou sentindo um cheiro de grama. Não demorou muito tempo para a gente mudar para cá. Você vai ouvir, você vai ver, você vai sentir cheiro. E você vai profetizar. E tudo que você declarar se tornará verdade, segundo aquilo que Deus falou. Porque o profeta não é aquele que fica falando. O profeta não é aquele que fica blá, 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 blá. Eis que eu te digo, o seu CPF é tal. O profeta é aquele que tem sensibilidade para ouvir o que Deus está falando. E a seu tempo, ele declara. A seu tempo, ele manifesta através da voz. A seu tempo, no tempo certo. Sabe por que Deus dá sonhos para você? Para você orar. Não é para você sair falando, eu sonhei que você vai morrer. A pessoa não tem nem entendimento da palavra, não tem entendimento espiritual, ela vai achar que ela vai morrer mesmo. Mas se o Senhor mostrou uma pessoa morrida para você, Ele está te dando uma missão. Qual é a missão? Não permitir que essa pessoa morra. Que jeito? Orando, cancelando maldições no reino do Espírito. Então o Senhor, Ele vai nos dando experiências sensoriais. Você sabia que você tem os 5 sentidos físicos também no reino do Espírito? Você sabia que você pode tocar nas coisas espirituais? E só consegue alcançar isso, só chega nesse lugar, nessa dimensão espiritual, quem acessa o reino. Quem acessa o reino. Então o Senhor, que já conquistou de antemão todas as coisas que nós precisamos para viver essa vida na terra, Ele nos chama hoje para pegar essas chaves na mão e acessar o reino. Porque se nós acessarmos o reino, nós temos lá disponíveis todas as coisas que nós precisamos para viver hoje. Para viver hoje. Por que para viver hoje? Não é para viver os planos que eu fiz para o futuro, não. Hoje é tudo que você tem. Hoje é tudo que você tem. Qual é o maior presente que nós podemos ganhar? O presente. É o hoje, é o agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer no final do culto. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 segundos. Eu não sabia que eu ia tomar água. Nós precisamos entender a dinâmica do reino e acessar esses lugares espirituais para começar a viver coisa nova, meus irmãos. Viver coisa nova. Viver coisa diferente, viver coisas firmes. Espiritualmente falando. Se quer viver coisa nova, vai pro Hop Harry. Vai dar uma volta na praia. Vai no shopping Ribeirão. Né? Mas no reino do Espírito, para a gente viver coisa nova, nós precisamos acessar o reino do Espírito. Esse entendimento precisa chegar. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar, nós precisamos buscar, nós precisamos de fato gastar a nossa vida. Eu já ouvi pessoas dando testemunho de que falou assim para o Senhor: eu vou entrar no meu quarto e eu não saio do meu quarto enquanto eu não tiver uma experiência com o Senhor. Passaram lá 4 dias. E as experiências são poderosas. Poderosas. Quanto tempo você passou na madrugada com o Senhor? E eu não estou falando de performance, não. Porque uma vez eu falei, eu vou ficar acordado a noite inteira, porque eu vou ficar orando na força do meu braço, né? E eu fiquei acordado a noite inteira, orando, buscando ao Senhor. E vocês não sabem o que aconteceu. Não aconteceu nada. Sofri o dia todo no dia seguinte. Mas eu não estou entendendo. Não é para eu gastar a minha vida buscando, e quando está buscando não acontece nada? Então, não é isso que eu estou falando. A intenção do teu coração, o desejo do teu coração tem que ser movido, gerado pelo Espírito que habita em você.
E direcionado pelo Espírito de Deus, você vai para esse lugar. E não fazer como eu fiz, achando que o Senhor não precisa da tua performance. O Senhor não precisa que você chegue na igreja e fale: eu fiquei 8 horas na madrugada orando. E sou quase um semideus santo, com auréolas de anjo na cabeça. Não, o Senhor não precisa da nossa performance, Ele só quer o nosso coração. E quando Ele tem o nosso coração, Ele gera a disposição, o desejo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai sentir sono. Pergunta se eu senti sono aquele dia. Senti. Fiquei orando de pé, minhas pernas não aguentavam mais. Eu vou ficar aqui até que Ele venha. Não, nós somos movidos, devemos ser movidos pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Então, o Senhor está inaugurando, abrindo um portal. E diga-se de passagem, nós estamos às vésperas do Pentecostes. Sabe o que é o Pentecostes? É a descida do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler sobre o Pentecostes. E sabe o que é o Pentecostes? É a inauguração do reino. É a inauguração do reino. Meus irmãos, eu fui ler sobre o Pentecostes porque nós estamos às vésperas do Pentecostes. Sábado nós vamos ter uma aula sobre o Pentecostes. Nós vamos falar sobre o Pentecostes. Nós vamos entrar por esse portal que é tão poderoso para as nossas vidas. Mas eu não estava conectando uma coisa com a outra. E quando eu vejo, eu me deparo com essa situação. O Pentecostes é a inauguração do reino de Deus na terra. Amém. Então, de fato, o Senhor está movendo algo no reino do Espírito. E um portal está se abrindo para que a gente entre por ele e viva novas fases. Viva novas realidades no reino do Espírito. Amém. Nós não vamos ficar estagnados, amém? Amém? Nós não vamos ficar parados, amém? Toda preguiça vai embora em nome de Jesus. Toda falta de disposição vai embora em nome de Jesus. Toda falta de desejo ardente pela presença do Senhor vai embora. Nós vamos desejar ainda mais a presença do Espírito Santo. E nós vamos viver verdades através da presença e da palavra de Deus. Amém. Amém?